Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um evento da Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários. Hoje vamos tratar da Instrução CVM 617, que é o novo marco regulatório sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo no mercado de capitais, que entrará em vigor no dia 1º de outubro de 2020. Meu nome é Gustavo Gonzalez, sou membro do Conselho Editorial da revista e fui escalado para apresentar os componentes da nossa mesa virtual. O convite me encheu de alegria, pois os palestrantes, além de grandes especialistas da matéria, são bons amigos. Começo pelo meu colega Henrique Machado, que é diretor da CVM e que tem uma trajetória profissional muito interessante. O Henrique é procurador do Banco Central e exerceu diversos cargos relevantes. Foi, por exemplo, chefe de gabinete do presidente do Banco Central, secretário executivo adjunto do Banco Central, secretário executivo do Coremec e secretário do Conselho Monetário Nacional. O Henrique tem uma visão privilegiada, muito abrangente e profunda da regulamentação do mercado financeiro e do mercado de capitais. Afinal de contas, há mais de 10 anos ele participa regularmente das reuniões de diretoria do Banco Central e, desde 2016, da CVM. Devo aqui registrar o privilégio para mim, que é participar nesses últimos 3 anos de diversas discussões com o Henrique, com quem eu tanto tenho aprendido. Durante toda a carreira, acho que o Henrique já contribuiu com numerosas medidas e normas, mas para fins do evento de hoje, eu vou citar, destacando aqui, a participação do Henrique na elaboração e concretização de diversas normas fundadas nos princípios de supervisão baseada em risco e também medidas destinadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo, incluindo a circular do Banco Central de 2009, que vai ser agora substituída por uma nova circulação, e o trabalho destacado que o Henrique teve na participação, na elaboração e aprovação da norma do nosso debate, a Instrução CVM 617. Nossa segunda debatedora é a Aline Menezes, amiga querida já há muitos anos. A Aline é ex-superintendente de desenvolvimento do mercado da CVM, quando foi responsável por algumas das normas mais importantes do nosso mercado de capitais, lembrando aqui da 461, hoje objeto de uma das nossas últimas discussões. A Aline é mestre em Direito pela USP, é integrante do Conselho de Supervisão da ABSM e diretora jurídica do Grupo UBS para o Brasil e para a América Latina. O terceiro componente da mesa de hoje é o Leonardo Auriema, advogado da B3 e membro do corpo técnico da revista, que irá moderar os debates. Leonardo, a palavra é sua. Obrigado, Gustavo, pela introdução. E também para mim é um privilégio poder estar aqui representando a revista nesse debate. E acho que a gente aqui acaba cumprindo um papel interessante, né? Quando a gente pega aquele modelo de inovação da tripla hélice, fundamental para o desenvolvimento de um país é justamente a boa interação entre governo, né, academia e as empresas. E hoje a gente tem aqui a oportunidade de a RDSVM representando a academia, colocar um representante do regulador, que conhece a norma pelo regulador, e uma pessoa, né, que é a Aline, que está aí conhece a prática do regulado e estabelecer esse diálogo da melhor forma possível. Então, eu acho que todos aqui, boa parte, talvez sejam pessoas que conheçam, né, mas como a revista ela tem esse propósito também acadêmico e de trazer um pouco de luz para o mercado, sobretudo para áreas que eventualmente as pessoas não conheçam muito, é sempre interessante, né? Enfim, a gente tem um pouco desse contexto da norma, né? Eu acho que a CVM foi muito preocupada discutindo esses pontos nos últimos meses, né? Nos últimos anos, eu diria, e, enfim, teve o cuidado também de publicar aquela nota explicativa da 617, mas o que eu acho que é interessante a gente começar nesse debate, introduzindo um pouco da norma. Então, queria pedir para o Henrique, que conhece bem essa dinâmica, que esteve na CVM, ajudou na elaboração dessa norma, enfim, também toda a experiência que ele tem no Banco Central, trazer um pouco de luz para esse contexto, qual foi a preocupação do regulador e as inovações, em linhas gerais, que essa norma traz. Você fala um pouco para a gente, Henrique? Boa noite, Leonardo, Gustavo, Aline. Eu tenho que começar falando aqui, agradecendo as palavras gentis do Gustavo. A recíproca é verdadeira. Vocês sabem muito bem que em 2016 eu comecei essa minha jornada
mercado de capitais. Eu estava ali do outro lado da rua, estava no mercado financeiro, no Banco Central, e conheci pessoas absolutamente brilhantes na CVM, no mercado. O Leonardo conheço agora, pouco para falar, mas a Aline e o Gustavo são as duas pessoas mais brilhantes que eu conheci, tanto pelo conhecimento horizontal, transversal do mercado, nas suas diversas vertentes. O Gustavo, obviamente, trabalhei juntos, estamos trabalhando juntos desde que ele entrou na CVM, e para mim é uma oportunidade enorme de aprendizado. Agradeço muito a paciência e o carinho nesse período. Em breve, né, para 2020, eu me despeço de vocês e vou acompanhar a jornada de vocês brilhantes, de novo, quem sabe, lá do outro lado da rua. Bom. Eu vou dar essa palavrinha inicial aqui sobre a instrução, mas antes eu queria parabenizar a equipe da CVM que se coordenou para produzir a norma. Essa norma, como outras tantas, não é um produto exclusivo do colegiado, ao contrário, uma norma como essa é produzida pelas diversas áreas da CVM e capitaneada pelo Alexandre Pinheiro, nosso superintendente-geral, um grande especialista da matéria na CVM, e também pelo Marcos Vinícius, chefe do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na CVM, também nosso representante no COAF. Eles coordenaram essa instrução, junto com as áreas técnicas, até chegar e o colegiado poder contribuir a seu turno em benefício da norma, cada qual agregando a sua experiência, que para mim foi ótimo, era um tema que eu aguardava. Quem conhece um pouco do colegiado sabe que o diretor às vezes não pega a audiência pública, pega só a instrução, ou pega a audiência pública e depois não volta para discutir o assunto quando volta à audiência pública, e nem manda comentários para a audiência pública. Essa é uma que eu pude contribuir bastante, tanto na audiência pública depois do seu retorno, e para mim foi uma enorme satisfação. Não é uma norma fácil, porque ela é absolutamente transversal na indústria. O mercado de capitais, diferentemente do mercado financeiro, ele é formado por participantes bastante diferentes. A gente fala aqui de uma instrução que se pretende regular uma matéria para auditores, consultores, distribuidores, estruturadores, gestoras, administradores, corretoras, uma série de participantes diferentes, com especificidades evidentemente diferentes, e além disso, eles muitas vezes estão verticalizados, participam em conjunto das mesmas operações. Então, não daria sequer para analisá-los separadamente, já que eles fazem parte de uma mesma, muitas vezes, de uma cadeia verticalizada de atuação no nosso mercado. E por conta disso, uma instrução que é tão ampla assim, acaba gerando mesmo diversas dúvidas. Eu acompanhando os debates, é muito comum para os palestrantes, e eu é capaz de dizer essa frase aqui também, quando chega uma pergunta, a resposta é sem a pretensão de esgotar o tema, porque de fato não há pretensão de esgotar o tema, e cada uma das nossas respostas, ela merecerá adaptação para diferentes participantes, diferentes situações. Eu acho que esse é um acerto da norma. Eu e a Aline vamos falar um pouco sobre isso também, o fato dela permitir uma certa modulação para os participantes, porque de fato não tinha um modelo que servisse para todos os participantes. É uma norma que eu considero moderna. Ela procurou trazer para o Brasil algumas das melhores práticas já implementadas nos principais mercados, incluindo as recomendações do GAFI. A última atualização do GAFI, das suas recomendações, já era de 2012. Em 98, já por conta das recomendações iniciais do GAFI, o Brasil tinha feito um primeiro esforço de adaptação. A Lei 9.613 é esse esforço inicial. A instrução da CVM, a 301 de 99, também faz parte desse esforço inicial. Mas quando em 2012 o GAFI estabeleceu recomendações gerais, em especial a recomendação número 1, que determinava que as diversas jurisdições estabelecessem ou envidassem esforços para compreender e mitigar riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em diversos níveis, tanto em nível nacional, o que o Brasil fez
com a edição de normativos, tanto em nível institucional e em nível setorial, houve a edição de normas pelos diversos reguladores. Então, esse esforço em nível setorial para trazer para a nossa jurisdição a concretude da recomendação número 1 do GAFI, atualizada em 2012, é a instrução CVM 617, assim também como a circular do Banco Central, ambas que vão entrar em vigor agora no dia 1º de outubro. O que é importante, assim, dos pontos iniciais que chamam mais atenção na instrução é a abordagem baseada em risco, uma supervisão baseada em risco, uma abordagem baseada em risco não é uma novidade na nossa jurisdição, ao contrário, ao menos desde 2006, os órgãos reguladores já trabalham formalmente com uma supervisão baseada em risco, mas faltava trazer essa visão para o normativo específico de prevenção à lavagem de dinheiro, e essa é a primeira tarefa que a Instrução 607 procura se desincumbir. É sair de um modelo mais prescritivo, mais operacional, para um modelo mais aberto, que permitisse uma adaptação desses diversos participantes que eu citei, considerando inclusive os nichos de negócio, o seu tamanho, o seu conjunto de clientes, trazer para essa instituição algo mais aberto, que pudesse se modular. E, assim, portanto, a instrução CVM 607, com fundamento no 9.613, traz essa abordagem baseada em risco, permitindo que as diversas instituições construíssem os seus próprios sistemas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A instrução não fala de sistemas, de um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, a instrução fala do estabelecimento de uma política, vamos falar sobre isso mais um pouco, fala do estabelecimento de uma avaliação de riscos e fala de regras, procedimentos e controles, esse conjuntinho de 3 palavras, que eu não gosto, mas já era uma prática do nosso compliance, regras, procedimentos e controles. Mas esses três documentos, e também a força que foi dada para o diretor da área de PLDFT, forma, na verdade, um sistema de PLDFT que tem, a meu ver, começo, meio e fim, e vai amadurecendo ao longo do tempo. Vamos falar um pouco sobre como é que eu acho que isso vai amadurecendo ao longo do tempo. Esse modelo da instrução de abordagem baseada em risco, menos prescritivo, ele traz alguns desafios. Veja, se por um lado, na instrução anterior, você fala que o cadastro tem que ser atualizado em 2 anos, quando você colocar um marco objetivo, torna, por um lado, mais simples você estar ou não estar compliant. Então, você precisa atualizar a cada 2 anos. Mas, por outro lado, você pode estar criando obrigações que são desnecessárias, dependendo do risco do seu cliente. A abordagem baseada em risco acaba que não é uma forma de diminuir o trabalho, é uma forma de tornar o trabalho mais eficiente, um trabalho ótimo. Você precisa estabelecer qual é o apetite de risco da sua instituição e, a partir daí, criar uma política que deve descrever quais são a sua avaliação de risco, quais são os fundamentos que vão subsidiar a sua avaliação de risco, evidenciar os seus esforços de concretização, falar das regras, procedimentos e controles, ser aprovada pela administração. O sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ele começa com, portanto, na instrução, com o estabelecimento de uma política de prevenção e lavagem de dinheiro a ser aprovada pela alta administração. Ao contrário de prever, como eu disse, medidas objetivas, cabe às próprias instituições compreender os seus riscos inerentes às suas atividades, de tal forma que consiga assimilá-los e mitigá-los, diminuindo assim a sua exposição.
havia uma preocupação maior com os custos que uma política de prevenção à lavagem de dinheiro pudesse ocasionar, mas a ideia aqui, em linha, inclusive, com o que se faz nos trabalhos de auditoria, é você ter um planejamento inicial de quais serão os marcos balizadores da atuação daquela instituição, seja na hora de fundamentar o seu apetite ao risco, seja na hora de dispor sobre a sua avaliação de riscos, seja na hora de dispor sobre suas regras, procedimentos e controles, permitindo que, a partir daí, aquela instituição continue os seus trabalhos, a partir de uma política geral aprovada pela administração, a sua área de PLDFT, não só o diretor, mas a sua equipe, possa, a partir daí, executá-la e concretizar a regra. A abordagem baseada em risco da CVM, da Instrução 607, mas também na circular do Banco Central, inova em relação ao modelo anterior, por prever não só uma política de conheça o seu cliente, de know your clients, mas também de conheça o seu cliente, conheça os seus parceiros, conheça os seus funcionários, conheça as suas contrapartes. É uma política mais ampla e essa também é uma novidade da Instrução 607. Essa política de avaliação de riscos permeia uma amplitude maior de stakeholders da instituição e, por conta disso, exige um trabalho maior de diligência por parte de cada uma dessas instituições. Eu disse também que é uma instituição que permite ser modular, porque ela claramente determina que cada uma das instituições deverão adotar as regras previstas em 607 de acordo com o seu porte, com o seu modelo de negócio, o que de início causará, a meu ver, algumas dúvidas, mas, ao mesmo tempo, permite essa modulação. Uma outra novidade interessante da nossa instituição é a política cadastral. A gente tem algumas previsões específicas sobre a identificação dos clientes. A norma ela tem o condão de estabelecer um objetivo final. Quando a norma a 607 ela começa falando dos cadastros, é importante ter em mente qual é o objetivo final da norma. Eu quero fazer aqui um certo parêntese. Eu ia falar dos cadastros, mas já na abertura é importante falar o que pretende, e já pretendia a 301, o que pretende a 617. Esse modelo de prevenção à lavagem de dinheiro ele pode ser observado, a meu ver, duas vertentes. A primeira é que se pretende identificar, monitorar, analisar e mitigar riscos. Essa é uma vertente mais ligada, a meu ver, à área de compliance. Então, internamente, para a instituição, ela utilizará a 617 para identificar, monitorar, analisar e mitigar riscos, mas, ao mesmo tempo, na vertente do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, que envolve os outros órgãos, o COAF e também os órgãos de persecução criminal, a regra é para identificação, monitoramento, análise e comunicação de operações suspeitas. Eu digo isso na abertura, porque na hora de analisar a pertinência ou não de uma determinada diligência ou o tamanho do que se pretende pôr numa determinada instituição, é necessário ter em mente que o objetivo é mitigar riscos de lavagem de dinheiro naquela instituição ou comunicar a ocorrência daqueles ilícitos aos órgãos de persecução penal. Uma diligência que não contribui posteriormente para o monitoramento não vai subsidiar a análise e também não permite a mitigação de atos de lavagem de dinheiro e nem a comunicação de crimes é, evidentemente, uma diligência desnecessária. Mas a 607, de toda forma, ela começa com esse misto de ser um pouco mais aberta, mas, por outro lado, ela me parece um tanto mais descritiva ao dizer o que tem que estar na política de prevenção à lavagem de dinheiro, e é relevante, ainda que haja uma certa discricionariedade na hora de preencher a política, a instrução ela é bastante descritiva a dizer quais são os itens mínimos que devem estar
no documento. E um dos itens mínimos na abordagem baseada em risco é uma completa assim, identificação cadastral, um anexo específico com os documentos, com os itens que devem ser preenchidos, um cadastro mais amplo do que o anterior, inclusive em relação às pessoas expostas politicamente, há uma ampliação bastante bem-vinda das pessoas, aquelas que são pessoas politicamente expostas. Então, a abordagem baseada em risco, quando ela caminha para a sua concretização na formação dos cadastros, ela é ainda mais objetiva e também é mais objetiva na elaboração da política de prevenção à lavagem de dinheiro da instituição. Acho que os pontos positivos e iniciais da norma, Leonardo, para também ouvir um pouco a Aline, eu acho que são essa maior maleabilidade da norma, na sua abordagem baseada em risco, se ao mesmo tempo ela trazia alguns conceitos mais fechados e descritivos, de conhecer seu cliente, os parceiros, prestadores de serviços, suas contrapartes, descrever bastante o que tem que dar na sua avaliação de risco, a avaliação de produtos, a avaliação de serviços, a avaliação de contrapartes, a avaliação de ambientes, e também uma descrição pormenorizada do cadastro e essa amplitude daquelas autoridades públicas que são consideradas pessoas expostas politicamente. Eu acho que ali no começo da instrução talvez seja um conjunto de novidades que eu destacaria. Legal, Henrique, obrigado. Eu acho que sempre quando vem uma nova norma para o mercado, ainda mais uma que traz um modelo tão diferente e inovador, ele sempre traz muitas dúvidas, né? Então, enfim, acho que, e até registrando o caráter, né, da construção da norma, fazendo aqui menção também ao pessoal da CVM que está aqui no nosso, participando aqui com a gente, o Francisco, o Marcos, Vinícius Carvalho, enfim, outras pessoas que vieram aqui ouvir um pouco e compartilhar um pouco com a gente essa discussão e, enfim, fazer essa menção da presença deles honrosa. E aí eu queria já pensando um pouco agora também nessa parte mais prática, você citou essa questão da abordagem baseada em risco, né? Talvez a própria instrução e a construção da instrução traz isso como a principal ferramenta da governança dessas políticas, né? Então, mas aí a gente precisa pensar nos desafios que as instituições, né, na sua implementação, na sua avaliação, estão tendo, né? Então, acho que a Aline ela consegue nos ajudar aqui a pensar um pouco quais os benefícios, enfim, né, e dificuldades que a gente tem, né, com essa abordagem, né? Ela traz benefícios, mas ela também traz alguns desafios. Então, Aline, fica à vontade para trazer um pouco também da sua visão da norma, mas nos ajude, enfim, entender um pouco como numa instituição do mercado que tem que implementar e está em compliance com essa regra, quais que são os benefícios que a gente tem e os desafios que a gente vai ter aqui pela frente no mercado de capitais. Obrigada, Léo. Deixa eu começar aqui também a minha participação agradecendo, em primeiro lugar, o convite muito gentil que me foi feito pela revista, que está agora, esse é o primeiro webinar no qual eu participo apresentando, mas já pude testemunhar a qualidade do webinar passado, então acho que vocês estão ocupando um espaço incrível. Já sou cliente de carteirinha, quero logo conseguir, inclusive, meu cartão platino. Convoco e insto vocês a fazerem eventos com mais frequência para que a gente possa ter esse espaço tão importante para discutir. Queria também agradecer demais aqui os meus dois queridos amigos e colegas, né, o Gustavo e o Henrique. O Gustavo há mais tempo que o Henrique, porque já tive contato profissional com ele há mais tempo do que o Henrique, mas, por outro lado, o Henrique também, acho que igual aquelas músicas que tem o autor e o compositor, já algumas vezes a gente participa de mesas juntos, então acho que teriam aí várias músicas que poderiam ter sido compostas por mim e por ele, obviamente com os erros atribuídos a mim. Os dois têm de comum uma generosidade incrível, uma humildade exemplar, né? Estão sentados numa cadeira que todos sabemos que é uma cadeira muito importante, mas sempre abertos a discutir, sempre abertos a ouvir,
sempre abertos a responder, mesmo quando a pergunta não parece muito pertinente para eles, são realmente interlocutores fantásticos e, além disso, muitíssimo capazes, inteligentíssimos. E na pessoa deles eu agradeço também a área técnica, né? Henrique já disse, eu aqui só posso endossar o grande trabalho que foi feito pelo Marcos Vinícius e pelo Francisco em construir essa norma. Ela é uma norma muito difícil de ser escrita. Quem já teve com a responsabilidade de fazer norma e de fazer de uma maneira tangível e aplicável na prática, sabe a dificuldade imensa que é escrever uma norma que trate de um tema dessa amplitude, sem cometer injustiças, né, nem excessos de um lado e nem insuficiências de outro. Então, Marcos e Francisco, vocês têm, e sabem já disso, porque eu os conheço há muito tempo, a minha enorme admiração e agora ainda mais reforçada com a edição dessa norma. Um caveat que eu gostaria de começar falando, meio típico da CVM, mas eu acho importante aqui, é que eu aqui não falo em nome do OBS, também não falo em nome dos órgãos de autorregulação dos quais eu participo, eu aqui falo como Aline, dou aqui a minha opinião sobre aquilo que eu acho importante para o desenvolvimento de mercado, importante para que a indústria possa se desenvolver, com um espírito sempre de contribuir para que a gente tenha um mercado de capitais mais eficiente e, principalmente, o objetivo final, já entrando um pouco mais no tema da norma, para que a gente possa, como país, melhorar o ranking que a gente ocupa hoje nas avaliações internacionais. Não adianta ignorá-las, elas estão aí, elas realmente atribuem uma nota para o nosso país e dessa nota decorrem consequências seríssimas. Todo mundo que trabalha em qualquer instituição global experimenta na pele as dificuldades de você estar numa jurisdição que não é bem avaliada e como isso tem o potencial de afastar o capital estrangeiro, afastar os investimentos. Então, isso, essa consequência está muito longe de ser um capricho ou um aspecto menor de você conseguir atingir uma maior homogeneidade internacional nesse aspecto da lavagem de dinheiro, do combate à lavagem de dinheiro. E eu acho, da mesma forma que o Henrique, que a 617 absolutamente é um marco, não digo nem por ter sido fruto de um amplo diálogo com a indústria, porque isso já é da tradição da CVM, sempre muito aberta a ouvir a contribuição de todos, mas porque ela substitui a 301, que era assim datada, ela é de 99, ela sofreu alterações bastante extensivas ao longo do tempo, né, muito amplas, né, a norma já estava toda recortada, mas ela não continha, do ponto de vista intrínseco, o DNA das normas de nova geração da CVM, e principalmente ela, de fato, era muito mais prescritiva do que se pretende aqui. Então, eu acho que realmente já era mesmo a hora de substituí-la, e ela promove, a 617, um alinhamento muito maior com as práticas internacionais, o que é mais que natural, porque os ilícitos que se pretende combater aqui normalmente se concretizam em mais de uma jurisdição, portanto, cooperação internacional aqui também não é mais um capricho, é uma forma de você melhorar a capacidade de perseguir os ilícitos que a norma tem a finalidade de coibir no final. E essas normas hoje, esses tratados internacionais, as convenções internacionais das quais o Brasil signatário, são direito interno, né? Todas elas foram incorporadas ao nosso ordenamento jurídico e o esforço de adaptação que se seguiu foi esse da 9.603, atualizada pelas alterações que ela sofreu ao longo dos anos. Eu acho que também a 617, de maneira mais inequívoca do que antes o fazia a 301, ela definitivamente consagra o papel do setor privado e das entidades sujeitas à norma como gatekeepers, ela, do seu cumprimento, ela de maneira definitiva reconhece que o Estado, isoladamente, não consegue combater esse tipo de ilícitos, que ele precisa da cooperação do setor privado. Essa cooperação não é um
um nice to have, como se fala, é uma cooperação cogente, é o setor privado que conhece as trilhas, os caminhos por onde transitam os capitais que são fruto desse tipo de ilícito, e a 617 agora torna muito mais explícito que as instituições são colaboradores do Estado em relação à identificação desses ilícitos e colaboradores cogentes, e isso vai levar, já levava na 301, mas agora, sem a menor sombra de dúvida, uma repactuação completa do relacionamento com o cliente. Sendo a identificação cadastral a espinha dorsal da norma, né, é pela identificação cadastral que tudo começa, não há como negar que vai ser necessário que a confiança, né, que é um valor tão importante para essa indústria sensível, que é a indústria financeira, a indústria de mercado de capitais, de uma maneira geral, vai ter que ser temperada também com outros valores importantes, nesse caso específico, o valor de combater o ilícito de lavagem de dinheiro. Eu não poderia também concordar mais com o Henrique, a palavra que ele usou, por isso é que eu digo que a gente coautor e autor de algumas músicas, é a que eu usaria exatamente, ela é uma norma transversal, ela também é uma norma muito lateral, né? Ela tem a profundidade, a lateralidade de ocupar praticamente toda a indústria, acho que ela só excepciona mesmo analistas de valores mobiliários e companhias abertas, mas com exceção desses, todos os demais estão sujeitos ao seu cumprimento, e eu acho que esse é o grande mérito, dando eco aqui ao que ele disse da 617 no que diz respeito à incorporação no ordenamento jurídico brasileiro da abordagem baseada em risco, ou seja, reconhecer que a abordagem baseada em risco é a única ferramenta possível para acomodar em uma norma só uma plasticidade, uma variedade, uma coletividade tão grande de agentes. Seria impossível você prescrever procedimentos tão detalhados se você tivesse que olhar para cada setor específico. Então, da mesma forma que você, Henrique, eu também considero isso um enorme mérito da norma. E justamente porque, então, dentro de uma abordagem baseada em risco, não existe o que a gente chama de one size fits all. Algo específico para cada instituição, para cada participante e para o porte e para a complexidade das operações de cada participante. Isso, essa expressão, mais exatamente falando, não é nem algo que vem na 617, mas que já está presente já desde da 9613. E não poderia ser diferente. O participante é quem conhece o próprio negócio. Vocês me pediram para falar das dificuldades. E o que eu vejo como algumas dificuldades? E eu lanço aqui essas dificuldades muito mais para que a gente possa cumprir aquilo que é o propósito da revista, que é provocar, debater, refletir, e não tenho resposta para grande parte delas. Primeiro, acho até que não planejei falar em ordem de importância, mas acredito que seja o fator mais importante de todos, por uma questão cultural. Ainda que a supervisão baseada em risco já esteja inserida na maneira como a CVM, em particular, opera e supervisiona, cumpre o seu mandato, para o mercado, a abordagem baseada em risco é um conceito relativamente novo na regulamentação brasileira. Algumas instituições internacionais podem já ter contato com isso, já estarem familiarizadas com essa maneira de organizar suas próprias atividades por conta das experiências em outros países, mas no Brasil, lidar com uma abordagem baseada em risco que aumenta barbaramente o grau de subjetividade, coloca no participante o ônus, a responsabilidade de se estabelecer, de estabelecer as próprias restrições que esse participante entende que deve estar sujeito, não é algo que a indústria brasileira está acostumada. Arrisco dizer que existe do lado da indústria uma certa falta de experiência de muitos participantes nisso, e de outro lado existe um receio. Tenho que ser honesta em dizer para vocês que também quem está do outro lado
tentando aplicar as normas, tentando fazer as normas funcionarem no dia a dia, tem receio de se, ao olhar aquilo que foi o julgamento feito pelo participante para estabelecer sua própria abordagem baseada em risco, como isso vai ser olhado. Se eu errar, como o meu erro vai ser visto? Meu erro vai ser visto como uma negligência, imprudência, imperícia, ou vai ser visto de uma outra forma, capaz de me imputar, de fazer com que recaia sobre mim algum tipo de responsabilidade? Eu acho que eu vou falar, a gente tinha combinado aqui no nosso grupo de fatiar um pouco os assuntos da norma, porque ela é uma norma muito ampla. Eu deixo para elaborar um pouco mais sobre esses aspectos na segunda parte, mas fica aqui já a ideia lançada, essa questão da vocação dos participantes, essa questão da mudança cultural dos participantes, muito influenciado pelo receio de como isso vai ser visto, né? Quem vai me ajudar se eu tiver feito um julgamento errado? Eu acho que um outro dado é que o compliance de prevenção à lavagem de dinheiro é muito diferente dependendo do setor que a gente esteja lidando. O compliance de lavagem de dinheiro, de combate à lavagem de dinheiro no setor bancário está muito ligado ao aspecto transacional, muito ligado à transferência de dinheiro. O compliance de AML para as corretoras, por outro lado, está muito ligado a ilícitos de mercado. Da minha experiência no Conselho da BCM, só dando um exemplo, são raros os casos de 301 que a gente tem lá que não tenham, junto com a imputação de 301, também alguma imputação de ilícito de mercado, porque, no mais das vezes, é o mercado sendo utilizado por uma finalidade ilícita, que pode ou não ser lavagem de dinheiro, mas, de todo jeito, você vai ter um ilícito de mercado nessas situações também. Isso gera uma dificuldade, uma diferença fundamental entre o compliance de AML das demais instituições, porque no mercado secundário, se você monitora o que os seus clientes fazem, você já tem a capacidade de pegar uma boa parte daquilo que seria potenciais ilícitos de lavagem de dinheiro. O compliance de gestores e de administradores, né, o compliance, digamos assim, de fundos de investimento, já é um terceiro bicho diferente, que está muito ligado à forma como os ativos são comprados, ao preço pelos quais os ativos são adquiridos, a existência ou não de partes relacionadas ali na aquisição daqueles ativos. Então, veja, é uma variação muito grande, tudo isso consegue caber dentro da mesma norma. Então, eu acho que essa é a segunda dificuldade, né? Uma mão de obra que se forma não em bancos de faculdade, mas sim on the job, né? Ali trabalhando, vivendo a experiência do dia a dia, e que são poucas as pessoas, no fundo, que conseguem saber disso, viver isso e saber diferenciar as situações de ilícitos dentro dos determinados setores do mercado de valores imobiliários. Uma outra coisa que eu acho que dificulta também, e nisso não vai, assim, não quero fazer desse comentário algo, ele é inevitável, né? É a multiplicidade de reguladores. É inevitável. A gente não tem um regulador único do Brasil, a gente não tem um modelo Twin Peaks no Brasil, a gente tem um modelo que a gente tem, mas a gente está aqui falando numa norma que é imbuída de uma tentativa de harmonização da legislação brasileira com a legislação internacional. E dentro do nosso próprio país, a gente não consegue ter uma harmonização razoável, é a palavra que me vem aqui à cabeça, mas não conseguimos ter, então, uma harmonização razoável, nem mesmo, às vezes, entre o Banco Central e a CVM. De novo, não quero que isso seja ouvido como uma crítica, algo para que nós pensemos e encontremos, quem sabe, maneiras de superar. Mas o Estado, isso é um fato, o Estado é um só. A necessidade de punir esses ilícitos é uma só. A necessidade de cooperação entre o setor público e o setor privado na punição desse tipo de ilícitos também é uma só. Mas não necessariamente as regras que são impostas por cada um dos reguladores são as mesmas, em alguns pontos com justificativas legítimas, em outras, sinceramente, não me parecem tão visíveis essas justificativas. Elas, na verdade, até me parecem trazer um custo sem benefício que eu veja, pelo menos nas minhas limitações, como palpável do outro lado, e eu acho que isso é algo que a gente poderia tentar pensar um pouco mais.
E eu acho que, assim, um outro dado que eu não acho que a gente também deva perder assim, muito tempo sobre ele, talvez ele já seja objeto de consulta para vocês na CVM e talvez venha pelas perguntas que vão ser feitas pelos participantes, é alguns pontos onde a própria 617 me parece não ter toda a clareza desejável. Eu acho que eu entendo, lendo a norma e sendo uma testemunha que já passou pela situação de ter essa dificuldade de escrever a norma, eu entendo o que a CVM quis dizer, eu entendo onde ela quis chegar, o que ela quis alcançar. Mas, por exemplo, a 617 tem uma incongruência entre o conceito de cliente e investidor, são conceitos separados, né, na parte, no preâmbulo, na norma. Cliente é uma coisa, é o que tem relacionamento direto com o participante, investidor é outra coisa. Esses dois conceitos, cliente e investidor, também não se conversam, por exemplo, com o conceito de cliente ou comitente da 505, que é a norma que disciplina a atuação das corretoras. E por que que isso eu considero uma falta de clareza? Porque a existência ou não de relacionamento direto é um critério que foi enunciado na nota de orientação que acompanhou a edição da 617 como sendo algo relevante. A nota fala mais exatamente como a existência ou não de relacionamento direto determina a natureza e a extensão das regras, procedimentos e controles de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, eu acho que nesse aspecto, e eu não estou aqui advogando de forma nenhuma que a gente tenha que reinventar a roda, mas eu acho que seria muito bem-vindo que houvesse esclarecimentos maiores, porque, especialmente nos casos de cadastro de investidor não residente, nos casos de distribuição por conta e ordem, pode causar, sim, confusão. E aqui a gente está numa seara onde o participante não é que ele não quer errar, ele tem pavor de errar, ele tem pavor de se deparar com uma acusação de infração a 617. Eu nunca tive, mesmo quando eu era advogada no escritório, nenhum cliente que não tivesse medo da CVM, mas quando você falava de 301 e fala de 617, a gente está falando de uma outra escala de receio de errar. E o receio de errar tem duas consequências. Alguns participantes vão andar na linha cinza e vão usar, né, a incerteza em seu próprio benefício. Também não vai nisso qualquer crítica. Todos sabem, os participantes, a maneira como preferem se relacionar com o Estado. E outros vão se restringir, muitas vezes, excessivamente e desnecessariamente diante de uma situação de falta de clareza. Então, essas são as dificuldades que eu vejo da ABR. Leonardo, para dar aquela... Pode falar, Henrique. Posso emendar aqui? Olha, eu e a Rita, a gente anotou tanta coisa que a gente gostaria de falar, porque talvez a gente goste de falar sobre esse assunto muito, e a gente não vai conseguir falar de tudo que a gente gostaria assim, de jeito nenhum. Assim, vários pontos que a Aline concordou, assim, absolutamente pertinentes, assim, todos são pertinentes, mas não quer dizer que... mas alguns são dúvidas, então sobre as dúvidas a gente precisa falar um pouco mais devagar. Mas as colocações eu acompanho todas, e só para a gente conseguir falar de algum ponto e passar algum recado que eu considero relevante, ainda que esse recado tenha que fazer também, ou aqui, a observação de que não necessariamente reflete a opinião de todo o colegiado, é apenas a minha opinião aqui pessoal, e evidentemente na condição de diretor, isso não posso me esquivar. Mas, pelo menos para passar algum recado que seja assim, mais útil, nessa primeira fase assim, de adaptação a 617, e eu concordo que o mercado pode não estar adaptado a essa supervisão baseada em risco, ao contrário do que já faziam os reguladores. O que eu considero mais importante é
o registro e a evidenciação dos esforços realizados pelos participantes. Apesar da ABR ser um tanto aberta e modular, ela, ao mesmo tempo, nos seus diversos documentos, ela é um guia, no sentido que ela descreve exatamente o que precisa estar na política, descreve regras e possíveis controles, fala dos cadastros. Se nesse primeiro momento, é importante que os participantes estejam preocupados em demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos na 617. Então, se a política de risco e a avaliação interna exige uma análise de um conjunto de parâmetros, esse conjunto precisa ser demonstrado objetivamente. Mesmo na identificação cadastral, se você não consegue completar integralmente o cadastro, você precisa evidenciar os seus esforços. Se nesse começo, mais do que um julgamento de certo ou errado, é um julgamento de se os registros foram feitos, se a política os documentos foram integralmente preenchidos. Então, mais do que, comparando mesmo aqui com o trabalho que você faz uma análise de atividade de auditoria, mais do que uma análise se o julgamento do participante estava certo ou errado, você precisa fazer uma análise de que há registro, há evidenciação dos esforços, os documentos foram assim, integralmente preenchidos, esse conjunto tem começo, meio e fim. Mesmo, me parece que a supervisão nesse começo vai ter uma fase também de aculturamento, de orientação dos participantes, mas a primeira etapa, a meu ver, é essa etapa de cuidar de uma completude dos documentos exigidos pela 617, para que a gente tenha, no mínimo, em 2021, um ciclo completo, com, ao final, um relatório final que ajude a ir aos poucos, permitindo que a política seja adaptada, que as avaliações de risco interno sejam aprimoradas, e assim a indústria vá caminhando junto com o modelo previsto de abordagem baseada em risco. Então, desse ponto, eu acho que era algo que eu queria deixar algo a mais para ser acrescentado. A gente já está, assim, perto das 19 horas, não consigo nem acreditar que já estejamos nas 19 horas, mas eu queria falar apenas um ponto relevante para mim. A 617 deu um destaque especial para o diretor responsável pela prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E o formato que é colocado na 617 me parece um formato muito oportuno. A 617, complementada pela nota explicativa que foi lançada na sequência. Para dizer que, se por um lado ele é o responsável pela concretização, pela manutenção do aprimoramento constante das regras, procedimentos e controles, ele também tem que dar o feedback para a administração, ele precisa registrar os seus achados, e, por outro lado, ele deve ter acesso a toda a documentação, a todos os sistemas, às bases de dados, ele e sua equipe. Esse diretor, ele tem bastante responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, me parece que na 607 foi garantido a esse diretor os instrumentos que ele precisa para realizar a sua atividade. Tá? Se ele não conseguir, ele enfrentar empecilhos a realizar adequadamente o seu trabalho, ele pode registrar isso, ou ele pode não completar um ciclo e procurar uma outra instituição, mas me parece que o formato como a CVM previu esse diretor, os poderes e responsabilidades que foram ele conferidos, e a participação dentro do sistema permite que, efetivamente, esse diretor consiga agregar para as 3 linhas de defesa da instituição, tanto para a área de negócios, a própria área de compliance e a área de auditoria interna. Assim, eu chamo a atenção, então, nesse ponto, para a participação do diretor de PLDFT e para o formato como ele foi construído na 607. Está aí algo para ser observado a partir de 2021, como é que, pelo menos a partir de outubro desse ano, como é que esse diretor conseguiu se desincumbir, o que a gente recebeu de relatórios, como é que isso foi concretizado na prática na 617. Obrigado, Henrique. Eu acho que você colocou um ponto, né, que acho que é um ponto importante que a gente pensou muito para discutir em relação
ao dia a dia das instituições, né? Enfim, eu estou até vendo aqui na relação das pessoas que estão aqui hoje, tem pessoas que são do time, por exemplo, que trabalham na B3 justamente vendo essas questões cadastrais e de monitoramento, muito acho preocupados justamente em qual que é a diligência, né? A diligência que a instituição e, enfim, obviamente os times vão ter que empregar para obter as informações, enfim, o pleno conhecimento, né? A expressão que é usada pela nota explicativa é pleno conhecimento do cliente. Mas há casos que a gente não é quase uma situação intransponível obter essas informações. Então, a gente vai ter casos em que essas informações não vão ser obtidas por questões de impossibilidade mesmo. E aí existe muita dúvida de qual que vai ser, né, o ponto, né, de equilíbrio. Você já adiantou um pouco, Henrique, né, essa questão da diligência e de demonstrar algo com começo, meio e fim, mas eu queria aproveitar aí a sua fala, já levanta esse tema e já coloca essa abordagem da diligência. Também ouvi um pouco a Aline de como que ela tem visto isso da perspectiva do mercado. E eu queria colocar um ponto a mais, talvez para a gente refletir rapidamente, qual que é a extensão, né, da responsabilidade do diretor responsável, né? Porque é muito claro que ele fica responsável pela política do conglomerado ou do grupo ali que está ali, mas você pode ter alguma barreira eventualmente que é uma barreira não tanto de Chinese Wall interno, mas talvez uma barreira regulatória da própria instituição. E aí isso também tem gerado algum tipo de dúvida, aproveitando esse gancho que você falou do diretor responsável. Mas eu queria ouvir um pouco a Aline em relação a esse ponto, e aí depois a gente pode colocar esse ponto até para a gente caminhar aqui já para as perguntas. E eu queria aproveitar e incentivar também quem está nos assistindo para que fique à vontade para mandar perguntas. A gente vai selecionar aqui algumas perguntas para poder fazer para os nossos debatedores. Aline? Léo, francamente, a resposta para essa pergunta mereceria, fica aí a dica já para uma futura pontuação no meu cartão platino como audiência ou participando, mereceria um outro evento. Eu acho que a natureza da responsabilidade do diretor responsável está ligado, em primeiro lugar, ao que se espera quando a instituição tem um programa, ao que se espera do programa de combate à lavagem de dinheiro. E eu sou da mesma opinião que o Henrique em relação a qual é a finalidade desse programa. Ele serve para fixar o risco permitido pela instituição e para organizar estruturas capazes de identificar o cliente e fazer o reporte para as autoridades das situações suspeitas. Mas um programa de lavagem de dinheiro, o melhor do mundo, não é invencível, não é infalível e não evita que pessoas, inclusive da própria instituição, possam se utilizar dele de forma de má fé e praticar atos que seriam vedados, inclusive a despeito da responsabilidade do diretor que supervisiona todo o programa. Então, quais são os receios? Eu acho que a gente, nesse conceito, acho que a gente concorda, acho que quero acreditar que não exista grande discordância, inclusive, entre nós aqui e o Marcos, ou talvez o Francisco. Estou aqui ousando colocar palavras na boca deles, mas são palavras que eu já ouvi em outras ocasiões, então acho que eu não estou sendo aqui ousada demais. O que é que me preocupa? O que me preocupa é como a responsabilidade, como este conceito, né, que nós concordamos sobre ele, na prática vai ser visto pelo colegiado da CVM ou pela área técnica quando os casos concretos surgirem. E aí as inovações, as teses jurídicas, aqui a gente tem que lembrar, num parênteses muito rápido, da sensível aumento de poderes da CVM, né, agora com a nova, não tão nova, né, mas o sensível aumento das multas e tudo, mas o que me preocupa um pouco mais? A inovação nas teorias de análise do comportamento desses diretores. Estándares que são bem típicos, por exemplo, do direito penal, tipo estándares da cegueira deliberada, esta aplicação desse estánдар para um diretor responsável de PLD de uma instituição, sendo que a cegueira deliberada é um instituto que tem
que abarca dolo eventual, mas culpa consciente também, e é um instituto típico de direito penal. Me preocupa também o uso progressivo dos ilícitos de omissão imprópria para olhar a atividade do diretor responsável. Eu sei que aqui a gente está falando quase que um exercício de futurologia, né, de como vai ser a análise dos processos, mas o que eu acho muito importante é a gente ter sempre em mente para que serve o programa e que o diretor responsável ele pode ser, no máximo, culpado por uma cegueira imprudente, mas não por uma cegueira deliberada. Ele pode ter feito um programa que não é desenhado da maneira como talvez a CVM gostaria ou outro órgão de supervisão gostaria, lembrando que esses órgãos sempre vão olhar a situação com mais informação e muito depois do tempo do que esta pessoa olhou. Então, eu acho que a gente tem que ter claro qual é a finalidade, então, desse programa, mas o diretor que elabora o programa e o programa não é o ideal ou falhou por qualquer razão, ele próprio, ele não cometeu lavagem de dinheiro, ele não é culpado desse ilícito, a não ser que ele tenha mesmo tido contato direto, dolo, praticado alguma ação, né? Mas normalmente os casos que a gente vê na CVM, que aliás, em se tratando de 301, são poucos, né? A CVM tem grandes precedentes aí, uma grande massa de precedentes de dever de diligência de administrador de companhia aberta, gestor e administrador fiduciário de fundo de investimento, diretor de controles internos de corretora, mas não tem tanto para diretor responsável de 301, até porque, né, essa figura agora acabou de surgir. Então, eu acho que a gente está num limbo aí, do quanto essa massa crítica já criada pela CVM eu quis dizer que esse diretor acabou de surgir como tal, dentro dessa lógica de abordagem baseada em risco. Lógico que ele já existia antes, mas não são tão numerosos os casos. E eu também acho que a gente vai todo mundo aprender com o tempo e com a análise dos casos concretos. Inclusive nesses casos, Léo, onde a informação é impossível de ser obtida, então esse diretor responsável vai ter que trabalhar por default com incompletude de informação. Incompletude de informação inerente a uma determinada forma de fazer negócio não parece nem de perto se encaixar no conceito de cegueira deliberada. E, aliás, nem foi isso que a norma quis dizer. Ela diz, ao contrário, que nesses casos você tem que ter uma diligência acentuada. Legal, boa. Acho que isso é um ponto importante. Enfim, Henrique, você quer comentar essa última parte? Aí a gente já começa, a gente abre aqui para a gente ouvir as perguntas que a gente recebeu. É muito difícil comentar o erro. Vocês estão numa fase de adaptação à norma e a gente pode ter diversos incidentes no futuro. A gente vai sempre esbarrar aqui, claro, com a questão do enforcement, como é que vai ser o enforcement da CVM, se vai ser suficiente, se não vai ser suficiente, se a gente vai olhar isso quando houver um problema. Então, depois que descobrir uma operação que era tipicamente lavagem de dinheiro, aí o supervisor vai lá para olhar com lupa se a política é adequada, se o diretor agiu de maneira suficiente, se ele preferiu não escolher tais e tais requisitos, se os níveis de risco foram propositalmente baixos a fim de permitir operações tais. Existe, e eu não descarto essa possibilidade, não descarto mesmo. De fato, quando acontecem casos muito graves, isso chama a atenção do regulador e deve chamar a atenção do regulador, do supervisor. Efetivamente, ele acaba fazendo uma análise mais profunda. E então a discussão futura que vai ter no colegiado sobre a profundidade dos conceitos e a adequação da sua adaptação dos institutos penais para as regras de processo sancionador, isso é uma outra discussão também bastante grande. E aí eu me alinho ali para dizer que a gente precisa de um outro evento para falar só sobre a adequação dessas importações no direito penal para casos diversos, inclusive esses previstos na 617. Mas a tarefa desse diretor já é bastante árdua para fazer o default. Imaginando que tudo vai correr bem, ele já tem bastante serviço aqui.
O importante, de fato, a meu ver, é essa evidenciação, esse registro. Ele precisa fundamentar as suas opções, por que ele acreditou que tais clientes têm nível de risco baixo, médio ou alto, por que ele acha que tais produtos, o risco de contraparte em cada caso, ou tal ambiente de negociação era mais ou menos seguro. Então, ele precisa motivar. Eu acho que essa motivação e esse registro é, inclusive, uma salvaguarda para uma futura avaliação. E essa também, essa evidenciação, esse registro, é o que, inclusive, vai permitir que a alta administração, seja na hora de aprovar a política, seja depois na hora de fazer uma avaliação sobre a sua adequação, à luz de um relatório do ano seguinte, se é o caso ou não de adaptar. Aí surge um caso específico, surge um determinado número de comunicações ao COAF e se percebe que é necessário ajustar um ou outro procedimento, mas pensando numa situação normal de temperatura e pressão, ou seja, para além desses casos singulares, de fato, o ponto é esse, para mim, de evidenciação, assim, registro das opções que sustentam a política aprovada, a avaliação de risco efetivada, o grau de monitoramento e também, claro, aí já pressupondo que toda comunicação exige uma análise, a análise bem fundamentada do porquê que aquela operação ensejou uma comunicação. Eu acho que nesse começo o trabalho é de evidenciação e registro nas diversas etapas, desde a aprovação do programa, avaliação de risco, know your client, know your partners, know your employee, no monitoramento, nas análises de comunicações, evidenciação também na hora de preencher o relatório de atividades. E aí, um ponto interessante, antes das perguntas, Leonardo, a exigência de que exista o relatório, até para dizer que não houve comunicação. Você precisa comunicar, inclusive, a ausência de registros, o tal não escopo, a doutrina de projetos. Não? Você precisa dizer o que não houve também, diga o que houve, mas diga também o que não houve, só para a gente ter certeza do que aconteceu na sua instituição. Então, esses registros que são pedidos na 607, eu acho que são úteis para a própria instituição, para o seu planejamento, para a concretização do seu programa de PLDFT, como colocou a Aline, mas também mais à frente, pensando por esse lado do enforcement, vão ser documentos importantes aí para a demonstração do que foi realizado, tanto pelo diretor quanto pela própria alta administração na realização dos comandos previstos na 617. Ótimo, legal. É assim, uma coisa que faz parte dessa lógica do combate à lavagem de dinheiro, enfim, eu estava vendo uma apresentação que trata justamente do tema e a importância do Brasil estar alinhada com as práticas internacionais é justamente para contribuir que o Brasil seja também um país que ajude na luta contra isso, né? Que tenha um arcabouço regulatório eficiente, né? Então, eu lembro que essa apresentação mostrava todos os crimes que estão relacionados que de alguma forma usam a lavagem de dinheiro, desde tráfico internacional de mulheres e prostituição, enfim, e até os crimes mais bárbaros possíveis têm algum dado de lavagem de dinheiro, e eu acho que a gente entrando nessa dinâmica mais moderna, a gente contribui para isso também, né? Então, bem legal. Isso é um ponto colocado pela Aline, tanto que é importante essa instrução dessas medidas em linha com os compromissos internacionais para atrair capital estrangeiro, mas considerando a própria cultura na nossa jurisdição, trazer o mercado para ser um gatekeeper no combate à lavagem de dinheiro. Felizmente, não temos tantas preocupações com o financiamento ao terrorismo, mas o combate à lavagem do dinheiro na nossa jurisdição é algo fundamental. Legal. Citando aqui uma doutrinadora, Maria Rizzo, num determinado artigo, ela comenta que assim, é muito feio no nosso país a pobreza. A pobreza é algo horrível no nosso país.
Mas tem algo que é mais horrível do que a pobreza no nosso país, é a riqueza baseada no desvio de recursos de terceiros. E quando a gente fala assim, da prevenção da lavagem de dinheiro, é aproveitar todos esses crimes que são antecedentes à lavagem de dinheiro no Brasil, destacadamente a corrupção. Exatamente. Você tem Boa, também boa. a amplitude Perfeita das peles, colocação. porque a gente tem que ter um foco ainda maior nessas autoridades que, por conta do seu poder de decisão, acabam que tratam mais recursos de dinheiro ou são mais capazes de influenciar condutas no mercado. Obrigado, Henrique. Acho que a gente tem uma pergunta aqui que foi colocada, a gente já caminhando para o fim. O Rômulo fez a seguinte pergunta no nosso chat. Como as securitizadoras devem proceder quando o distribuidor do CRI e do CRA se negue a fornecer, por sigilo bancário ou LGPD, por exemplo, os dados cadastrais dos investidores? Então, acho que aí a dúvida em relação ao acesso aos dados, né? Henrique, eu desconfio que ele não esteja muito interessado em saber minha opinião nessa pergunta. Eu até posso dar, mas confio que não vai. Ele com certeza quer Eu sua até, opinião. particularmente, eu acho que a lei complementar é hierarquicamente superior à LGPD, então a restrição não seria válida, digamos assim. Mas isso é só a opinião da Aline e eu acho que é melhor você responder. Eu vou responder. Eu assisti uma palestra dos excelentes Marcos Vinícius e da Júlia Welles, que alguém faz uma pergunta como essa. Sim, discorra sobre a 617 e a sua harmonia com a Lei Complementar 105 e a LGPD. Isso não é uma pergunta que se faça num evento como esse. A gente podia fazer um evento específico para falar sobre esse ponto. Mas a instrução, ela acaba que é evidente. A Lei Complementar é superior do que a 617, a gente também é lei federal, ela se sobrepõe à 617, esse não é o ponto. A 617, ela coloca alguns nortes. Se você procura identificar, ter os seus cadastros completos, se a completude do seu cadastro deve ser modulada com a sua relação com o cliente e com o fluxo financeiro, não é à toa que analistas e sociedades e companhias abertas não estão na 617, porque elas não fazem parte do fluxo financeiro, o analista não tem nenhuma ligação com o fluxo financeiro, a companhia aberta também não tem nenhuma análise do fluxo financeiro. Então, o cadastro ele é correspondente à sua proximidade com o fluxo financeiro e com o cliente. Eu escutei a sua pergunta do cliente barra investidor, que a gente talvez não tenha tempo para falar sobre isso, mas ele tá mais longe do cliente. Se ele tiver as informações, ele vai fazer a análise de cadastro e a análise de atipicidade, monitoramento de acordo com as informações que ele possui. Se ele não tiver, ele vai também continuar fazendo a sua análise de atipicidade com base nas informações que ele detém, que serão possivelmente menores. Ele também vai fazer uma análise da atipicidade considerando o fato de o seu parceiro comercial, a securitizadora, o custodiante, quem é que tem as informações e qual é o nível de confiabilidade do próprio programa de lavagem de dinheiro desse parceiro comercial. Então, cada qual vai fazer uma análise de atipicidade a partir do conjunto de informações que detém. A instrução também determina que haja algum intercâmbio de informações. Ele pode ter dúvidas e trocar informações no limite do que for possível, considerando a Lei Complementar 105 e a LGPD, para que ambos formem sua convicção sobre a atipicidade, sobre o risco daquela operação, sua eventual necessidade de comunicação ou eventual ajuste do seu programa interno de PDD-DFT. Perfeito, obrigado, Henrique. Por isso que a gente não tem nenhuma pergunta a mais. Enfim, eu queria, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, agradecer a oportunidade, um privilégio grande de estar com duas pessoas debatendo, né, e conversando sobre uma norma tão importante com duas pessoas que sabem tanto, enfim, tem experiência na regulação que o Henrique enfim, tem essa experiência tanto do Banco Central quanto na CVM hoje. É a Aline que tem hoje a experiência como advogada
como numa instituição privada, e também todo esse tempo também na SDM. Então, para mim é um privilégio muito grande, eu queria agradecer. Falo que esse conceito da diferença entre cliente e investidor é um interesse particular meu, porque no meu mestrado eu escrevi sobre relações assimétricas, contratuais assimétricas, e um dos pontos que se levanta na Europa hoje, que esse conceito de cliente, sobretudo no MiFID, é um conceito que traz um novo paradigma para as relações assimétricas. Então, você substitui o conceito de consumidor por o conceito de cliente. Então, o direito contratual lá está estudando isso, mas, enfim, fica também para uma próxima vez. Queria agradecer, não sei se Henrique e Aline quiserem dar as últimas palavras, e aí a palavra vai estar com o Gustavo. Eu só tenho a agradecer, com certeza você já sabe que eu vou te mandar uma mensagem para te pedir cópia da sua dissertação, parabenizar novamente a revista pela iniciativa do evento, e o Henrique, até quando a gente está na mesma mesa, aliás, principalmente, a gente aprende com ele, sim. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Aline. Um prazer aqui com vocês, com o Gustavo também, com parceiros, falando de um assunto super interessante. Infelizmente, não falamos nem de longe de tudo que a gente gostaria de falar sobre o assunto. Eu e a Aline tenho certeza que a gente tem um interesse especial pela matéria. A gente não falou com profundidade sobre... Eu achei que a gente ia falar sobre cadastro, depois sobre monitoramento, depois sobre comunicação, a gente ia falar sobre programa, sobre avaliação de riscos, sobre a circular do Banco Central. Tinha tanto tema, como diz a Aline, são tantos temas, e são muitos temas mesmo, mas de toda forma, eu acho que a gente conseguiu passar aqui alguns recados interessantes. Obrigado pelo convite da revista, e foi um prazer estar com vocês. Aprendi com a Aline, tenho certeza que fora daqui a gente vai continuar conversando e trocando algumas ideias sobre como melhor se adequar à nova instrução. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado a todos. E agradecer em nome da revista mais uma vez. Acho que o debate foi de altíssimo nível, foi muito, muito proveitoso. Eu aprendi bastante vendo vocês tratarem do assunto. Acho que todo evento a gente termina com aquela sensação de que foi pouco tempo, aí a gente parece que esquece. A gente começa a programar o evento, bota um monte de tópico na mesa, e alguns a gente vai abandonando ao longo do evento, mas acho também que tem mostrado um pouco que a gente está acertando na escolha de uns temas que talvez não sejam tão óbvios, mas e que são temas muito, muito amplos. Assim, acho que da mesma forma que o evento da 461, a gente acabou com a sensação de que tem que fazer um novo evento, e a ideia agora é fazer um segundo evento mesmo, com o Francisco, enfim, outros debatedores. Aqui acho que também, de novo, a gente termina com uma série de, não só tópicos que a gente não mencionou, mas os tópicos que vocês mencionaram e foram abrindo ali portas e jogando luz em pontos que eu pessoalmente adoraria debater, e mais do que isso, ver um debate de alto nível. Então, eu queria agradecer a vocês. A pedido do Romeu, estou aqui com o chapéu hoje do Conselho Editorial, então meu chefe Romeu pediu para avisar a todos que o prazo para submissão de artigos para edição, a 12ª edição da revista acaba no dia 15 de setembro. A revista está ficando excepcional, então quem tiver interesse, até 15 de setembro é o prazo para submissão dos artigos da revista. E acho que com isso a gente encerra. Boa noite a todos. Blue.